Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, lembrando a você que nós estamos hoje falando do e-mail do Dr. Demartino, que me perguntou sobre o corpo de Jesus e sobre a morte de Maria. Mas nós falávamos na primeira parte do programa da importância que é a virgindade espiritual de Maria e não física, porque a virgindade que nós devemos ter, virgindade, o que significa virgindade? Imaculada, ou intocável, ou pura, a pureza de Maria é espiritual, espírito digno de nosso respeito, da nossa admiração, porque quando o Espírito de Deus envia um anjo, Gabriel, para dar-lhe notícia que ela ia ser a mãe de Jesus, ela se dedica, se entrega e diz no seu, como diz o hebraico, Rine kan opo, haoved ha Elohim. Eis aqui a serva de Deus, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Isso demonstra a disponibilidade de Maria para receber o nosso mestre e amigo Jesus. Mas a história do corpo de Jesus, doutor Demartino, nós vamos chegar lá agora. Jesus é morto numa cruz, numa sexta-feira. Ele não estava fingindo. Ele dá um grande brado e entrega: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E nesta cruz fica o meu corpo. Olha, automaticamente Jesus não fugiu daquilo que é o sistema bíblico. Daquilo que é a criação do homem, foi criado o corpo e nefesh, neshama, o ruá. Porque o Gênesis diz, o Espírito de Deus, olha, Jesus pega do seu Espírito, be'apaiv, e sopra nos seus narinas, neshamat haim, um sopro de vidas. Então vem o Espírito, que passa a ser neshama, quando Deus sopra, e se transforma em nefesh, que é a alma e espírito encarnado. O nefesh o que é? O corpo unido ao espírito. É o que nós chamamos de corpo. E alma na linguagem hebraica. O espírito encarnado é a alma. Desencarnou, passa a ter o espírito e o corpo. Na cruz, Jesus disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E nesta cruz fica o meu corpo. Então ali separou o corpo físico de espírito. Ora, José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio, pede a Pilatos licença para retirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos lhe dá isso por escrito. Ele chega lá, retira o corpo e coloca na sua tumba. E aí rola uma pedra, como diz os evangelistas, e vai embora. Aí encerra o trabalho dele de, junto com Nicodemos, envolver o corpo de Jesus com pano de linho, óleos, aloés, etc, etc, perfumam e deixam ali, rola a pedra e vão embora. A partir daí começa a pergunta do doutor Demartino. O que é que foi feito do corpo de Jesus daí para frente? Meu querido irmão, a partir daí existem muitas teorias. Uns dizem que José de Arimateia, depois que cessou todo o processo, porque ele era uma sexta-feira de noite, não tinha movimento nenhum em Jerusalém, porque era véspera de um Shabat, já era Shabat na parte da noite, porque o dia judaico começa com o pôr do sol, então ali já era o Shabat. Ele voltou sozinho, segundo algumas correntes, retirou o corpo de Jesus e levou para onde ele quis. Seria a primeira. A segunda seria que, como as pessoas estavam dizendo que Jesus iria ressuscitar, e a visão judaica era de ressurreição física, então eles, além de mandarem os soldados vigiar para ele, não, como se assim, ele vai sair fisicamente, vocês podem prender novamente. Aí diz a história que foram vigiar para que ele não fugisse, ou que não acontecesse nada que pudesse Jesus voltar à vida, como se dizia, ou como se esperava, ou como se pregava. Muito bem. Essa é a segunda teoria. Primeiro, José de Arimateia levou. Segundo, os soldados ficaram guardando a tumba. E terceiro, vem agora aquilo que se conhece, que é Jesus
ficando ali. E no domingo, de manhãzinha já tinha acabado o Shabat, vem Maria Madalena em busca de agora untar melhor o corpo de Jesus, porque não houvera tempo, na sexta-feira, toda aquela história da crucificação. E quando ela chega, encontra a tumba aberta e o corpo de Jesus no mundo. Se o Zé de Arimateia tirou o corpo dele, automaticamente a tumba ficou aberta, não tinha mais porque deixar a pedra fechada, não tinha mais corpo. E aí vem a questão. Maria Madalena está chorando, ali desolada, porque não encontrou o corpo de Jesus. E os discípulos, nenhum estavam presentes, só ela e, segundo a história, mais umas companheiras. E aí ela escuta uma voz. Primeiro um anjo diz que procura-se o morto, um vivo entre os mortos. E aí ela começa a falar, começa a chorar. E ela escuta uma voz: mulher, por que choras? E ela automaticamente nem levanta a cabeça. Senhor, se tu soubesse onde puseram o corpo do meu Senhor, diz para mim. E aí quando ela levanta, que vê que é Jesus, ela se entusiasma e parte. Jesus diz: não me toques. Primeira coisa, porque ainda não fui ao Pai. Mas aquele não me toques ali é porque ali não era o corpo físico dele. Era o corpo, era o perispírito. Então Jesus estava chegando ali, se revelando espiritualmente. Era o perispírito de Jesus, como diz a Gênese de Kardec, e como diz a lógica e a racionalidade, porque os espíritos que a gente vê nas nossas reuniões, ou mesmo fora dela, na nossa vidência espontânea, são corpos fluídicos. Então Jesus apareceu ali em espírito, e aí daí para frente a história continua, você sabe, meu Demartino, com 1001 lendas, criações, que eu acho, de uma certa forma, até desnecessária. Sabe por quê? Porque o importante em tudo isso é a mensagem de Jesus. A gente discute virgindade de Maria, corpo físico de Jesus, onde estava o corpo, onde não estava. Mas você sabe, meu querido, você deve concordar comigo, que diante de todas essas teorias, inclusive tem uma que fala que Jesus foi viver na Índia depois disso, outros falam que ele saiu, casou, e aí vai por aí afora. As criatividades são muitas, mas de certo e de concreto que a gente deve ter é, primeiro, não acreditar que ele ressuscitou fisicamente, que isso não existe, é antibíblico até. O espírito vai a Deus e o corpo vai à terra. E segundo, que a importância desse tudinho é a mensagem dele, o seu evangelho libertador, que é importante para todos nós. Mas eu vou, na terceira parte do nosso programa, eu vou continuar falando da questão da morte de Maria, a pedido do nosso querido irmão Demartini. Fique conosco, voltamos já, 1 minuto só.